Olá, tudo bem? Estou de volta no nosso canal para a gente conversar um pouquinho, sobre a nossa vida, sobre as questões desse tempo, sobre as realidades do viver diário. E hoje eu queria falar um pouco sobre a realidade do tempo. O tempo é para alguns o inimigo, o relógio é para alguns inimigo, né? E há uma questão que o tempo não para, já dizia um pensador, e o tempo vai passando, a idade vai crescendo, e a gente olha, puxa, o tempo passou e eu não fiz nada, tal. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o tempo. Para isso eu queria ler para você hoje um texto, falar para você de um texto, e aí o seu autor desconhecido, não sei qual o autor, mas eu gostaria de fazer essa leitura, o tempo que cura as feridas. Preste atenção, depois eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor com você. O tempo é o pai de muitas virtudes. Decepções e perdas sempre vão nos atingir, mas com o tempo a tristeza passa e a vida nos leva por novos caminhos. É só andar sem pressa. As respostas às suas perguntas, as soluções de seus problemas vão chegar na hora exata e mais oportuna. Quando achamos que não há saída e que está tudo fora de controle, basta dar um tempo, que tudo vai se ajeitar. Sábio conselheiro cicatriza as feridas e acalma as paixões indevidas, nos permitindo amadurecer por meio da reflexão. À medida que ele passa, vemos o mundo com clareza, percebendo que as respostas que tanto procuramos estão sempre diante de nós. O tempo é, enfim, um grande mestre que conforta, acalma e ensina. É um santo remédio, capaz de nos refazer e nos encher de esperança. O tempo também nos dá a confiança e a certeza de que toda dor, por maior que ela seja, logo pode se tornar em mera lembrança. Não porque ele o fará diminuir ou passar, mas porque nos permitirá aceitar e entender a própria dor como símbolo de aprendizado. Pense no tempo como mensageiro de boas novas, porque não há momento ruim que dure para sempre. Dito isso, meu querido, eu queria ler com você um texto da palavra do Senhor, do salmista, que nos diz uma coisa muito interessante. Eu queria participar com você deste versículo. Salmo capítulo 30, Salmo de número 30, é um versículo que nos fala desta questão, que eu gostaria de ler com você. Salmo capítulo 30, eu vou ler todo o Salmo, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, e vou ler com você Salmo de número 30. Eu acho que você já deve até ter ouvido este texto, mas eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizestes forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura, te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folgueto. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O tempo cura as feridas. Essa perspectiva de tempo,
ela está muito atrelada à nossa realidade cronológica, né? O que nós entendemos como sendo o horário que nós devemos cumprir, né? O tempo, na verdade, isso dentro de de um pensamento, o tempo, na verdade, é o período de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade, de fortalecimento, né? O tempo é o período pelo qual o ser humano ou a criatura, né, tem na sua vida para exatamente alcançar a maturidade. E isso, né, a gente até pode perceber quando a gente chega à realidade assim, da idade mais madura, né, fala da experiência, né, tudo aquilo que nós passamos. E foi exatamente o tempo que nos permitiu vivenciar, experimentar e viver tudo isso, né? A gente alcançando a maturidade, a gente tem capacidade, inclusive, de dar às pessoas respostas, direcionamentos que conduzem as pessoas a atitudes melhores na vida. O tempo permitiu que fosse cultivado, promovido a experiência. E aí foram, ao longo do tempo, experiências boas e experiências ruins. A poesia, ou talvez o texto que lemos, nos chama a pensarmos sobre situações exatamente da vida, dizendo inclusive que o tempo passa a ser um sábio conselheiro, cujas cicatrizes, né, que tiveram foram resultado de lutas e de caminhadas ao longo exatamente da vida, ao longo do tempo. O tempo se tornou exatamente um mestre no conforto, o tempo se tornou um mestre no ensino para confiança e, com certeza, chegando ao fim, o tempo nos mostrou que nada ruim dura para sempre, né? Tudo passa. E aí caímos exatamente desse texto maravilhoso do salmista Davi, Salmo capítulo de número 30, que dentro de um momento da vida de Davi, ele entende que a ira de Deus não dura para sempre. E lê do engano, né? Engana-se aquele que acha que Deus não se ira. Sim, Deus, através da ira de Deus vem a justiça de Deus. Nesse sentido, o versículo 5, que salta aos olhos, talvez seja o coração deste texto, na parte final do versículo, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Nada dura para sempre. Momentos ruins não podem durar para sempre. Momentos bons também não podem durar para sempre. A gente precisa entender que o tempo nos ensina que essa questão nos leva exatamente a um confronto diário, a fim de que nós possamos superar, vencer, prevalecer e buscar ao longo do tempo alcançar momentos melhores e de maior satisfação para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam. Então pense nisso. Use o tempo como um instrumento poderoso para o crescimento e seu desenvolvimento pessoal. Use o tempo que você tem para praticar e promover boas atitudes, boas ações, porque quem planta boas ações colherá boas ações. Pense que a dor, o sentimento de tristeza, de angústia, ele não vai durar para sempre. E aí, aproveite no tempo da dor para entender que ali você pode aprender a superar aquela dor, a superar aquele momento. Use o tempo de alegria para entender que são tempos importantes para que você possa experimentar prazer. Quantas vezes nós não utilizamos o tempo, né, que nós temos de alegria com nossos familiares, com nossa família, com nossos amigos, para ver o quanto que isso nos dá prazer. E aí, às vezes, usamos o tempo de nos aproximarmos dos cemitérios, né, das covas, das sepulturas, para chorar o tempo perdido que poderíamos ter tido de alegria. Pense que o tempo, sim, cura as feridas. E o tempo é a escola necessária para que nós possamos viver bem e melhor. Que Deus realmente abençoe a você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Olha, e se você está no choro, né, saiba que ele pode durar uma madrugada toda. Mas vai acontecer o tempo, vai chegar o tempo de que todo choro se tornará em alegria. E as vitórias serão promovidas sobre o seu viver, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço no seu coração. A gente ainda se vê por aí.